Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9. A gente funciona. Glória a Deus. Irmãos, quantos acharam, digam achei? É 3,19, me desculpa. Diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eu quero ler também João, capítulo 6, verso 51, que diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Jesus, ele se apresenta algumas vezes como o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu e ele faz com que nós tenhamos conhecimento e saibamos que ele de fato por algumas vezes se coloca em posições onde aparentemente parece que é a extrema loucura as afirmações e as declarações de Cristo, como por exemplo quando ele disse para a mulher que morava em Samaria, uma desconhecida, problemática, tinha problema com relacionamento, ela tinha 5 maridos, que ela tinha agora não era dela, e Jesus vai falar para ela que ele era fonte de água viva, que se ela bebesse de uma água, ela tornaria a ter sede, mas que se ela fosse tomar dele, que era a água viva, rios de águas vivas fluiriam dentro dela. Jesus falou que a gente olha para Jesus e vê aquele rosto bonito que o Leonardo da Vinci pintou, de um Jesus tão bonito, até com a feição um pouco parecida com a minha, de um cabelo meio loiro, de uns olhos meio azuis, e aí a gente vê aquela imagem de paz, e a gente acredita que Jesus seja aquele Deus, que ele seja aquele Deus de paz, de amor, de graça. E aí nós entendemos que Jesus, ele tem aquele rosto de paz, de tranquilidade. Irmão Francisco, ele teve uma declaração, em uma das suas declarações, Jesus disse: eu não vim à terra para trazer paz, ao contrário, eu vim trazer guerra. E esse Deus, ele se manifesta no corpo de homem para poder instituir o evangelho na terra. Ele não tem de fato muito tempo, e foi por isso que eu imagino que eu já fiz algumas perguntas, e uma das perguntas que eu fiz foi: por que Jesus não teve esposa? Por que ele não casou? Por que ele não tem nenhum indício de relacionamento que Jesus tenha tido? E a verdade é que ele não podia perder tempo com essas coisas, e relacionamento demanda tempo, demanda compaixão, parceria, doação. E ele não poderia passar. Eu não sei vocês, mas particularmente quando a pessoa é casada ou namora e ela não está muito bem no namoro, algumas coisas não começam a estar bem para ela. Sim ou não? Ela não trabalha direito, ela já não anda direito, não acorda direito, por qualquer coisa ela chora. Tem gente que está aqui hoje e não está nem falando com o marido, não está nem falando com a esposa, está numa luta com o crush porque está bloqueado na internet. E aí de repente você está preocupada com tantas coisas, e esse dia que a gente está falando aqui, essa hora, já não tem de repente nem muita conotação até agora, porque você está pensando em tantas coisas, o que ele te falou, o que ela te falou. E Jesus não poderia perder tempo para isso, porque ele veio para cumprir o chamado e a obra do Pai dele. E é por isso que ele vai ter que se colocar, se localizar no propósito central, que era fazer a obra do seu Pai. A prova disso é que quando ele tinha 12 anos, e aí os pais saíram lá de Cafarnaum, de Nazaré, e vieram para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que eles estavam lá no dia da Páscoa, e aí perderam a Jesus, e quando perdem a Jesus, vão procurar por eles, e ficam procurando ao cabo de 3 dias sem encontrá-los, até que voltam ao templo, e quando chegam no templo, encontram Jesus, conversando com os sábios, respondendo perguntas dos sábios, aonde todos estavam extremamente de bocas abertas, pela tamanha sabedoria de Jesus, e ele dá uma declaração que é esclarecedora. Ele fala: não sabestes vós que eu estaria na casa do meu Pai, tratando das coisas do meu Pai? Então eu vejo uma criança de 12 anos preocupada em querer fazer a vontade do Pai.
Um adolescente de 12 anos querendo fazer a vontade do pai. Ele não tinha tempo para perder tempo com aquilo que de fato não iria dar sentido ao tempo que ele tinha. É por conta disso que Jesus ele vai ter algumas afirmações, como eu disse, e as afirmações que ele vai ter, Joelson, são afirmações totalmente direcionadas. Eu falei de manhã, eu quero repetir isso aqui. Eu já falei algumas vezes, tem pessoas novas que nunca ouviram isso aqui, por isso que eu preciso ressaltar. Os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, eles são um pouco parecidos, precisamente Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 primeiros. São evangelhos sinópticos. A sinopsia é a singularidade da ótica. Então, o que quer dizer sinopsia? É que todos olhavam para o mesmo local, somente de perspectiva diferente. Então é muito comum nós vermos no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, Jesus fazendo obras, e os milagres são mesmos, contados às vezes com detalhes diferentes, pela perspectiva de cada um. E João não. O evangelho que João escreve, ele não tem a prioridade de contar como se fosse uma biografia para falar dos milagres mais importantes ou que mais tocaram nele. João ele faz um evangelho exatamente para os cristãos que estão ali servindo ao Senhor durante o mundo por conta de uma mentira e de uma heresia que estava sendo levantada no primeiro século. Mentira essa e heresia essa que tinha o nome de gnosticismo. O gnosticismo era um costume grego em querer detalhar a espiritualidade e a carnalidade de cada pessoa. E eles acreditavam o seguinte, que Jesus não poderia ser o Filho de Deus, não poderia ser Deus, porque ele veio na carne de um humano, ele veio como homem. E aí os gregos acreditavam no seguinte, que a carne, a matéria era pecaminosa e o Espírito era santo, e que se ele era santo, que se ele tinha vindo do céu, ele não poderia vir na carne, ele tinha que vir no Espírito somente. O nome disso é gnosticismo. E aí agora o apóstolo João, ele levanta, o servo do Senhor, discípulo, ele levanta agora 7 afirmações para falar que Jesus ele era o Filho de Deus. E ele também levanta, ele coloca ali 7 milagres, somente isso. O evangelho de João, ele é dotado de 2 raízes fortes, 2 pilares. O primeiro, 7 milagres, que somente um Deus poderia fazer. E o segundo, 7 afirmações que somente um Deus poderia dizer, para desbaratar essa ideia mentirosa dos gregos que estavam fazendo com que o mundo começasse a desacreditar que de fato Jesus era o Filho de Deus. Aí, irmão Elcio, a Bíblia vai dizer que uma dessas afirmações, das tantas que Jesus vai dizer, que ele é o sal da terra, que ele é a luz do mundo, que ele é a porta, que ele é aquele que faz, aquele que realiza coisas ao meio por intermédio dos milagres. Ele vai dizer algo, ele disse, eu sou o pão da vida. E quando ele diz que ele é o pão da vida, obviamente ele fala sobre alimento. E o bom do pão, oh glória, é que ninguém enjoa de pão. Você enjoa de carne, mas você não consegue enjoar de pão. Pão é um alimento que somente com água e pão uma pessoa pode viver a vida inteira, sem ter anemia, sem morrer, porque no trigo existem todos os nutrientes que um corpo pode precisar para pelo menos sobreviver. Não é ser vistoso, não é ser forte de repente como eu, mas para você pelo menos sobreviver. E é aí, nessa hora, que nós entendemos que o que Jesus estava dizendo é, eu sou aquele alimento que você pode se alimentar todos os dias e você vai saber que nada vai te faltar. Já posso liberar a primeira palavra para você, oh glória. Você está entrando nessa semana pronto para se alimentar todos os dias de um alimento que não vai te enjoar, irmão. Eu não conheço ninguém que ficou enjoado de provar Jesus. Eu não conheço ninguém que ficou enjoado de estar na presença de Deus. A gente é tão doido que a gente vem para a igreja ouvindo um hino no carro, sai da igreja, cultua 2, 3 horas, volta para casa ouvindo louvor, chega em casa, eu vejo a live de novo ainda, acordo de madrugada, venho de manhã, de tarde estou na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele não me enjoa, muito pelo contrário, eu tenho sede, fome de Deus, porque quanto mais eu como desse pão, mais vontade eu tenho de me alimentar. Vou liberar a palavra que está no meu coração, e a palavra do Senhor é, o Senhor colocará em você o desejo e a vontade de se alimentar dEle. Vontade de Deus, repita isso, diga, eu quero vontade de Deus. Não, vamos formular melhor a frase, diga, eu quero ter vontade de Deus. Deus vai te dar vontade dEle, porque às vezes nós temos vontade de tanta coisa, irmão. Agora, você vai ter vontade de agradar ao Senhor.
Olha para a pessoa mais bonita que tiver aqui, olha para alguém do seu lado, vai pela fé, se não for, vai olhando assim mesmo, que vai funcionar. Tudo é pela fé. Olha na bola azul dos olhos dela, dos olhos dele, e fala assim, ó, você vai ficar tão cheio de Deus, tão cheio de Deus. Isso, e fala, tão cheio de Deus, que os demônios vão ter que reconhecer você no mundo espiritual. Aonde você chegar, o Senhor vai chegar junto, oh glória. Aonde você passa, isso, e até assalto no ônibus não vai ter porque você está lá, oh glória. Isso, e até um acidente no carro não vai ter porque você vai estar lá. O que Deus está dizendo eu vou te dar reconhecimento no mundo espiritual, de tanto que você se alimenta de mim. Então hoje a gente precisa entender que o Senhor tem os seus meios para trabalhar na gente. E nessas afirmações Ele trabalha para afirmar coisas que de fato às vezes não parecem ser tão claras. Como por exemplo afirmações como essa, onde Ele vai dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desce do céu. João capítulo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para... E o pão que eu der, que é a minha carne, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Por que isso? Porque lá no Éden, Mirra, na criação, das tantas árvores que existiam no Éden, 2 árvores o Senhor deu destaque. A primeira árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu falei isso de manhã, que se você olhar para o iPhone, para a logo do iPhone, é uma maçã comida. Exatamente isso. É a tentação do Éden. Depois, mordida. Depois que você come, depois que você prova, é difícil você sair. Irmão, eu falei de manhã, vou repetir de novo. Só não gosta de iPhone quem nunca teve. Porque depois que você tem iPhone, eu duvido que você volta para o Galaxy S30. Não volta. Depois que você tem iPhone, tu não volta para o Moto X. Volta. Irmão, tu fica sem telefone, mas tu não compra outro. Você vai juntando, oh glória, a parede pronta para rebocar lá, né? Para embolsar, você não embolsa a parede, mas você tem um iPhone, oh glória. Por quê? Porque é um negócio, a tecnologia é fora, né? O Steve Jobs, até daqui a pouco. Porque o Elon Musk disse que vai lançar um telefone aí, da Tesla, o dono da Tesla. Que nem mais companhia de telefone vai ter, o próprio telefone já vai vir com internet. Esqueça tudo. Então passa na frente. E aí, entenda, é uma tentação. Tinha 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era o que o Senhor falou, ninguém pode comer. Adão, você não pode comer esse fruto. Se você comer esse fruto, você vai saber discernir o bem e o mal. E a Bíblia vai dizer que isso vai fazer com que agora também exista uma outra árvore. A outra árvore que existe era a árvore da vida. Diga, árvore da vida. Tá fraco? Diga, árvore da vida. E a árvore da vida existe com a prerrogativa de querer da vida eterna. O interessante é que o homem, ele poderia comer da árvore da vida, ou ele poderia comer da árvore do conhecimento, mas ele escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a gente já tem uma inclinação em querer aquilo que o Senhor proíbe para a gente. Entenda isso. Se eles comem da árvore da vida, nunca mais eles morrem. E o homem era eterno. Mas eles comem daquilo que acaba trazendo morte. O texto vai dizer que o pão que eu der é a minha carne, que eu darei eu darei pela vida do mundo. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: ei, vocês comeram lá atrás uma escolha de escolher uma árvore e comeram de um fruto que trouxe pecado, o conhecimento do pecado a vocês. A prova é que a Bíblia vai dizer que na viração do dia, quando o Senhor aparece para conversar com Adão e ele já não está mais no local do encontro, a Bíblia vai dizer que o Senhor fala: Adão, por que você se escondesse? Aí ele vai dizer: Senhor, porque eu estava o quê? Nu. E aí eu tive vergonha porque eu estava nu. Irmãos, entenda uma coisa, ele sempre esteve nu. Agora ele tem vergonha. Me pergunta por quê? Porque ele comeu da árvore do conhecimento. Escuta o que eu vou te falar aqui. Tem coisas que você não tem nem que ficar sabendo. O problema é quando a gente quer saber de coisas que Deus não quer que nós saibamos. Tem um ditado no mundo que diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. O problema foi Adão ter comido aquele fruto e saber que agora ele estava nu. E entenda que o que o pecado faz. Além de Adão, qual era o outro humano que estava no Éden? Quem era? Como é que ele pode ter vergonha, oh glória, da esposa?
Como ele pode ter vergonha do pai que criou a ele? E aqui está uma questão. O problema do pecado é que ele começa a quebrar as conexões e as alianças que nós temos com quem é nosso, com quem é de Deus. O problema do pecado é quebrar isso. Ele está agora com vergonha, ou ele está com vergonha de Deus, ou ele está com vergonha de Eva. Eva, que era carne, lembra que ele fala, essa sim, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Era uma pessoa só, não tinha porque ele ter vergonha dela, mas agora ele tem vergonha porque ele comeu de um fruto que não poderia comer. E ele tem vergonha de um Deus que o criou, que o formou, que falava com ele todo dia. Ele nunca teve, mas depois daquele dia ele começou a se envergonhar. Eu vou liberar uma palavra para você, porque o Senhor hoje está tirando toda a vergonha do teu coração, toda a acusação do diabo, oh glória. O Senhor vai tirar tudo aquilo que Satanás tentou te oferecer para querer te levar à morte. E aí a Bíblia vai dizer que esse Adão come desse fruto. E quando ele come desse fruto, ele vai agora quebrar uma aliança. E aí no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor vai fazer uma reunião em um gabinete pastoral. Gabinete com Deus. Quer ver tirar sono de ovelha? É só mandar um recado assim e falar, quero conversar com você no gabinete. A pessoa, tá bom, pastor, não sei o que lá, e fica aí, escreve um monte de coisa, só bota assim, ok. Eu só mando um joia. Deus foi fazer um gabinete lá. Vamos chamar todo mundo envolvido. Que gabinete bom é esse? Que põe todo mundo de cara. Oh, glória. Chamou o homem, chamou a mulher e chamou a serpente. Ele começou a punir a todos. Ele vai falar para a serpente que a serpente vai ter que rastejar a partir de agora, porque a serpente tinha patas, algumas serpentes tinham asas. Isso está relatado no livro A História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfo. Existiam problemas que a serpente se aproximou para falar mentiras. A serpente, além de ter patas, além de ter asas, a serpente falava, porque a Bíblia diz que a serpente conversou com Eva. Sim ou não? Sim ou não? Cobra não fala mais, ou fala, né? Oi, amiga. Sei. Mas cobras não falam mais. Diga graças a Deus. Repita, nem todas, pastor. Algumas ainda falam. Sim ou não? Libera esse perdão, hein, vaso? Está com o coração. Oh, glória. E aí, o texto vai dizer que a cobra falava e o Senhor começou a tirar o poder da cobra. Sabe qual é o maior problema do pecado? Me fala qual é. O pecado tira os nossos privilégios. A consequência do pecado é esse. Ela andava, ela voava, ela falava e agora ela só rasteja. E melhor, é difícil você ver alguém que gosta de cobra, irmão. As pessoas veem cobra. Eu cheguei uma vez nos Estados Unidos, primeira vez que eu fui em Orlando, e eu estava na casa de um irmão. E eu estava lá na casa, estava junto com o Juninho Serol, aquele mesmo. Aí estava na casa de uma ovelha dele lá. E quando eu estava lá, o pastor Márcia, o irmão, pastor, vem cá ver um negócio aqui. Aí eu entrei, tem até no meu Facebook isso. Quando eu entrei, ele criava cobra dentro de casa, irmão. Tinha um viveiro, um quarto assim, com tipo um viveiro, um monte de cobra. Eu falei, mas come com o quê? Não, pega esses ratinhos aqui e eu jogo ali, daqui a pouco a cobra pega. Come. Eu falei, meu Deus. Imagina, só um doido que eu conheci que gostava de cobra. Vamos ter medo de cobra, irmão. Cobra é terrível. Inimizade. O que Deus estava falando é, já que você causou o problema, vai todo mundo passar. Repara, que para o homem não houve inimizade. Para a mulher a inimizade só foi contra a cobra. Mas quem sofreu foi a cobra. Porque Deus sabe a origem do pecado. Cuidado para você não ser a pessoa portadora da origem do pecado. Cuidado com o que você não semeia no coração das pessoas. Deus está vendo a roupa que você usa. Deus está vendo a presunção do seu coração. Deus está vendo a forma que você quer ajudar a pessoa para se aproximar dela, para poder se aproveitar e levar essa pessoa ao pecado. Cuidado. A Bíblia diz, ai daquele que faz um dos meus pequeninos tropeçar. Melhor fosse que se amarrasse a uma pedra e se jogasse no mais fundo do mar. Em nome de Jesus, cuidado quando você é a pessoa que dá origem ao pecado e o começo da destruição de gentes. O que aconteceu com a cobra foi isso, oh glória, inimizade. É por isso que você fala, mas eu estou lá da igreja e não falo com ninguém. Claro, tem o demônio, fala a vida de todo mundo no inferno. É o Deus que vai te cortando, é Deus que vai te dilapidando, é Deus que vai colocando inimizade. É Deus que vai te afastando. A única diferença da cobra para a gente é que naquela época Jesus não deu segunda chance para eles. E para a gente sim.
Então, se você está vivendo hoje uma época de solidão, se você se sente só, se você se sente sozinha, se você está vendo que o tempo está passando e você não casa, irmão, em nome de Jesus, volte-se para Jesus e fala para Ele para refazer as alianças que você quebrou em palavras, que você quebrou em atitudes, que você quebrou de repente apresentando, levando para alguém coisas que não são suas. Como por exemplo, você vê que mulheres que se submetem a ser amante de homens nunca conseguem casar. Acaba com aquele amante, mas não casa, aí vira amante de outra. Acaba com aquela, não casa, vira com a outra. Por quê? Porque está debaixo de uma maldição de quebra de aliança. E esse é o problema. O problema é esse, é que na hora é muito legal porque não é contigo. Só que você também não consegue viver as bênçãos que o Senhor tem para você. Você não consegue ser completa, você só é mais uma opção. Posso liberar uma palavra para alguém? Posso? O que Deus tem para você não é uma vida de vergonha. Deus tem uma vida de honra para você. Eu vou melhorar isso daqui, porque tem gente se submetendo para ser a outra. Enquanto você se submeter para ser a outra, você nunca vai ser a primeira. Então, em nome de Jesus, abre mão daquilo que não é seu. Isso. E não adianta orar, fazer campanha no monte para Deus agora solucionar. Pastor, estou com uma prova no meu casamento, não dá certo. Claro que o marido não era teu, tu tomou de alguém. Devolve o que era teu, o que não é teu. Ninguém dá glória, eu glória. Ninguém vem. Mas o Senhor está dizendo aqui para mim sobre alianças quebradas. Não tem como fazer campanha no monte se eu não quero obedecer os mandamentos do Senhor. Ele ama a criação. Quem criou a serpente? Deus ou o diabo, irmão? Hã? E o problema é com aquilo que Deus cria, quando as coisas que Deus cria é usado para ir contra Ele. Ah, pastor, porque aquele emprego foi tribulação. Tribulação foi você que entrou lá e deu brecha para o diabo. O emprego era bênção. Não, pastor, aquele marido é uma prova. A prova foi o que causou depois do relacionamento, era bênção. Você que não vigiou. Então, em nome de Jesus, para de demonificar as coisas que o Senhor criou. Tudo depende. Eu usei um termo novo aqui que eu inventei em demonificar. Oh, glória. Patentear isso daí. Para ter uns olhos depois. Hã? Então, em nome de Jesus, acredite que tudo que Deus fez é bom. O que Ele disse na criação, me viu que era? Tudo, você pode repetir isso? Diga, tudo que Deus fez é bom. Diga, inclusive a minha sogra. Isso, fala, inclusive o vizinho. Inclusive o patrão. Tudo que Deus fez é bom. Inclusive a irmã de São Paulo que te liga todo dia para você pagar o cartão. Tudo que Deus fez é bom. É ou não é bom? Hã? Tudo que Deus fez é bom. E a gente tem que entender isso. E aí Deus cria o homem, cria a mulher, cria a serpente. Naquele gabinete Deus fala com a serpente, fala com a mulher, que a mulher teria dor de parto. Fala que a mulher também colocaria inimizade entre ela e a serpente. Ele vai dizer que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Amém ou não amém? Minha mente voou aqui. Porque quando a gente come o alimento vai para o estômago, sim ou não? A criança não nasce no estômago, é no útero, mas é na mesma região, ou não é? É na mesma região, ou não é? Em outras palavras, o local daquilo que trouxe, o local aonde trouxe para você, para saciar a fome, que trouxe para você destruição, vai ser o local que Deus vai usar para consertar tudo que estava errado. Do seu ventre, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aí ele olha para o homem e fala assim, ó, e tu comerás do suor do seu rosto. Bota lá de novo no 3,19 de Gênesis, que vai dizer o seguinte, olha o que vai falar. Coloca aí, do suor do seu rosto comerás o teu pão. E que pão era esse? Que alimento era esse, pastora Márcia? Pão do suor do teu rosto. Até então você comia pão sem precisar de nada. A partir de agora, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que acordar cedo. Você vai ter que ouvir desaforo, pegar o BRT lotado, pegar o metrô.
Você vai ter que pegar a Avenida Brasil parada, a linha amarela. Você vai ter que pagar estacionamento. E você vai ter que agora trabalhar na obra onde você trabalha. Não sei como você trabalha. Para viver. Porque está lá, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Em outras palavras, eu entendo que esse pão era Cristo. Em outras palavras, era o seguinte: antes você não precisava fazer nada porque já era seu. A partir de agora tem que ser por esforço. É por isso que a gente tem que aceitar a Ele. E tem dia que a gente passa uma luta para entrar nessa igreja, sim ou não? Tem dia que para levantar da cama e vir para a casa do Senhor, irmão, você está com ânimo de tudo. Chega na hora do culto, te dá sono. É verdade ou mentira? Acontece um monte de coisa e você está animado a semana inteira para o culto. E aí quando vai chegando no sábado, no domingo, vai acontecendo tanta coisa. Gente que nunca te visitou vai visitar. Gente que nunca te convidou, te convida para comer alguma coisa. Você nunca saía, teu marido não te levava para lugar nenhum, irmão. Aí na hora do culto ele, vamos para o shopping. Isso, tudo repreende em nome de Jesus, irmão. Fala, eu sou crente, ô glória. E crente que é crente está na igreja na hora do culto. Ô glória, ô glória. Eu tenho visitas lá em casa. E todo mundo que chega lá em casa de visita eu falo, ô glória, quer ficar aqui? Fica aqui, à vontade. O ano inteiro, só tem um negócio. Na hora do culto, eu estou no culto. A irmã já falou ontem, não, vem pra cá, passa o final de semana. Ela falou, não posso. Porque eu vim pra cá com o propósito de ir pra igreja. Eu vim pra cá com o propósito de ir pro culto. É estar na presença de Deus. Posso liberar uma palavra? Posso? Posso? O Senhor vai tirar esse desânimo que você tem de frequentar a casa de Deus. Você vai ser assíduo na casa de Deus. É se alimentar todo dia da presença do Senhor, daquele que cuida de você todo dia, daquele que te guarda todo dia, daquele que é contigo todo dia, daquele que cuida de você, e Ele está aqui para fazer você viver o melhor. Então o pão é a necessidade do ser humano para viver. É o alimento. Ele estava dizendo, eu sou o alimento para você. Eu sou o maná que você precisava. Eu sou aquele que vai estender a mão para você, para que você pudesse viver. Então quando Ele se apresenta como Deus, para falar no Éden para o homem, que o homem do suor do seu rosto agora teria que, para comer o pão, Ele está falando de esforço. É esforço, é lei, é olho por olho, dente por dente. Só que aí Jesus lá em João 6,53, coloca lá para mim. Ou melhor, 6,51. João 6,51 primeiro, ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Bota no 53, vamos ler 52 e 53, 52, vai dizer o seguinte, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a sua carne a comer? Eles estavam fazendo alusões ao ato de canibalismo. Ele está dizendo, Jesus, pois, lhes disse, na verdade eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Coloca mais para frente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Diga último dia. Coloca Apocalipse capítulo 2, versículo 17, eu acho. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 2. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. 7, bota lá no 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bota no 17, porque o 17 vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Volta para o começo do 17, porque vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos ouça, ao que vencer darei a comer o maná escondido. Porque o maná era o alimento do povo no deserto. E quando a gente estuda sobre maná, eu coloco isso no meu livro, e eu peguei informações de todo lugar do mundo que você entender, e Deus não deixava eu lançar esse segundo livro meu, e para eu lançar, eu tive que ir a Israel, e quando eu cheguei lá eu comecei a entender tudo, e a pergunta era:
qual era o gosto do maná? E os estudiosos chegaram à definição mais próxima, que era pão de mel com baunilha. Então o maná tinha gosto de pão. O maná tinha gosto de um alimento que Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: eu estou aqui todos os dias para dar alimento para vocês. Eu estou aqui todo dia para alimentar vocês. É o que vocês precisam de pão, todo dia vai ter pão. E esse pão não é para guardar de um dia para o outro. Esse pão eu vou entregar todos os dias na mão de cada pessoa. Posso liberar essa palavra para quem tem glória, para quem tem aleluia? Sabe por quê? O que Deus está dizendo é: você não vai viver somente de momentos na presença de Deus, de arrepio, uma vez por mês. Não vai viver de arrepio somente em dias de luta. O que Deus está dizendo é: eu vou te dar o alimento diário, onde você todo dia vai se alimentar e vai estar firme na presença de Deus. Aí o texto vai colaborar para esse pensamento. Quem tem ouvido, diga eu. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, isso daqui não é para quem é perdedor, é para quem é vitorioso. Tem alguém? Tá fraco? Não, vitorioso não reage dessa forma. Eu não estou falando para qualquer um, estou falando para vencedor. Tem alguém? Isso, ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu tenho um alimento preparado e escondido para você. Além disso, está aqui: dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Mirra, Deus vai te dar um nome que não vai ser Marquinhos, só Deus e você vai saber. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é assim, ó: já que a gente tem intimidade, eu vou compartilhar de algo íntimo, só meu e seu. Não, ninguém vai saber. Então tem coisas que o Senhor nos entrega que ninguém pode saber. E sabe qual é o nosso problema? É quando é algo particular, pastor Carlos, entre eu e o Senhor. E aí o Senhor não quer que nós compartilhemos. E aí a gente começa a compartilhar de particularidades com o Senhor, em nome de Jesus. É por isso que a nossa oração aqui, 6 da manhã, é de luz apagada, só essa luzinha aqui acesa, para você não bater de perna em lugar nenhum, porque está escuro lá fora ainda. E a gente está aqui orando. Eu falo, não precisa nem orar alto para ninguém ouvir sua oração. Ora você e Deus, particularidade. Por quê? Porque eu não preciso de alguém que me motive a orar. O que o Senhor quer é de pessoas que tenham intimidade. Intimidade é dada assim, ó: a quem vencer, eu vou dar uma pedra branca com o nome, no qual ninguém vai saber senão quem recebe. Então tem coisas que nós vamos receber que ninguém pode saber. Então em nome de Jesus, vai recebendo as coisas que Deus está te entregando, irmão. E não precisa postar, ô glória, não precisa falar para ninguém. É você e Deus, é particularidade. Então qualidade de vencedor, sabe qual é? Me pergunta qual? É compartilhar de intimidade com o Pai. Ao que vencer, eu vou vencer. Quem crê? Não, quem crê fala: eu vou vencer. Não, diga: eu vou vencer. Pão se refere a toda necessidade que o humano precisa para manter-se vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Enquanto você está procurando os frutos da terra que podem trazer conhecimento, existe uma árvore. E essa árvore é a árvore da vida. Diga: árvore da vida. Meu Deus, essa árvore é a árvore da vida. E a árvore da vida, tem um texto que fala sobre isso. A árvore da vida é a árvore que nos dá a ideia de vivermos no Senhor. E nos dá a ideia de que tudo que nós nos alimentemos, eu anotei aqui em algum lugar, tudo que nós nos alimentemos vai fazer com que vivamos isso. João 6,50, coloca aí: todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Irmãos, eram duas árvores. A árvore do conhecimento trazia morte. Diga: morte. Tá fraco? Diga: morte. A árvore do conhecimento trazia morte. Mas a árvore da vida está aqui no texto: este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Mirra, enquanto lá no Éden, em Gênesis 3, está dizendo: ó, colocarei inimizades. Sai do Éden, acaba, perdeu, e você comerá do suor do seu. Era um sinal. O irmão Marcelo, o diácono Marcelo, está de serviço lá hoje. Ele falou algo aqui de manhã que o Senhor me atentou, porque no texto
textual que a gente usa para dízimo, em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é isso? Para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as comportas dos céus, olha só, e não derramar sobre vós uma bênção tal, pronome indefinido, não tem como saber se é pequeno, médio, grande ou infinito, tal. Só que esse tal é pouco usado na Bíblia. Esse pronome é pouco usado. E é usado também em João 3,16. Quando diz, porque Deus amou o mundo Tem noção do que é isso daqui? Não é oferta? Diziba de uma forma, que você vai ver da mesma forma a manifestação de Deus sobre a sua vida por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo. Olha os termos usados nos mesmos locais. Ele falando de oferta aqui de manhã, minha mente juntou tal. Eu falei, meu Deus, que coisa poderosa. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus não aceita oferta de pessoas nenhuma. A oferta era de animais, sim ou não? Humanos não. Deus nunca aceitou pegar o Francis, matar e ofertar ele no altar. Não, quem aceitava era Moloque. Quem aceitava eram os deuses estranhos. O sacrifício de pessoas, sim ou não? Mas aí o próprio Deus, Nath, ele sacrifica o seu próprio filho. Ao cabo que, lá na cruz do Calvário, ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor estava sacrificando ele naquela hora. Sacrificando por quê? Porque todos os humanos só poderiam oferecer animais. Só o Senhor ofereceu o próprio Filho, porque ninguém tem a capacidade de entregar nada maior do que o Senhor. Tudo que você fizer não será maior do que Ele te deu, do que Ele me deu. E é o pão vivo que desceu do céu. Para quê? Para nos dar vida eterna. Então, o homem vai ter que viver do suor do seu, comerá do suor do seu rosto o pão. E que pão é esse? Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Gente, em nome de Jesus, existe algo muito bom que o Senhor nos oferece hoje. Não é casa, não é dinheiro, não é casamento, não são bênçãos, não são joias, não é ouro, não é prata, não é dólar, não é SRD, não é euro. O que o Senhor quer nos oferecer é a carne dele. Porque o que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não é digno. Não pode entrar nas mansões celestiais. Urabaraka lavaria suri mandarabra fória. Emergiri pro revaria saramandorebria calavácia. E este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Irmão, em nome de Jesus, posso falar? Todo aquele que participa das coisas de Deus e se alimenta desse pão, tem vida e vida em abundância. Você olha para as situações, está mais difíceis possíveis, mas você está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Qual é a história, Jó? Hein, Jó? Como é que é o negócio? E está dizendo, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nada que aconteça aqui na terra pode mudar o que o Senhor tem. Irmão, gente que se alimenta do pão do Senhor é gente diferente, oh glória. Gente que se alimenta do pão do Senhor vive uma vida diferente. E o que o Senhor tem pra gente é isso, o pão. Se alimenta desse pão, coma desse pão, beba desse cálice. Porque hoje nós vamos participar de um memorial, de uma ordenança. Jesus tinha 2 ordenanças para a igreja. Deixou 2. A primeira foi o batismo nas águas. Quando João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E o segundo, qual é a segunda ordenança? É a ceia. Tomai e comei. Esse é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente também depois de ceiar, ele tomou o cálice dizendo, essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice,
Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma desse pão, beba desse cálice. Coma desse pão, beba desse cálice. Nós poderíamos comer de tantas outras coisas e de tantas bandejas de Satanás, mas hoje nós escolhemos se alimentar do pão da vida, porque o que não come e não bebe do meu sangue não tem vida nele. Quantos querem ter vida? Se alimenta desse pão. Se alimenta desse pão. Se alimenta desse pão. Nós vamos estar aqui celebrando a ceia, e o que o Senhor quer é que você se alimente desse pão.